Olá, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está de volta para as nossas aulas do canal Educação, para as aulas de aprofundamento em Ciências da Natureza. Galerinha, iniciando aqui o nosso encontro de hoje, do dia 4 de outubro, a gente vai trabalhar com a revisão sobre máquinas mecânicas simples, tá bom? Então, nossa temática de hoje, que envolve as máquinas mecânicas simples, elas estão presentes na nossa disciplina de aprofundamento em Ciências da Natureza. Tá bom? Então, nosso objetivo de hoje é aplicar os nossos conhecimentos envolvendo as máquinas mecânicas simples. Beleza? E as máquinas mecânicas simples que nós vamos trabalhar são alavancas, plano inclinado e roldanas. Vamos lá. Para começar, a gente tem algumas atividades que a gente vai estar trabalhando e essas atividades elas estão associadas a esse conteúdo, né, de máquinas simples. Beleza? Bom, galerinha, quando eu falo de máquinas simples e eu quero saber para qual objetivo eu as utilizo, a gente tem que lembrar que essas máquinas elas são dispositivos simples, dispositivos feitos de poucos instrumentos, poucas ferramentas e servem para facilitar a realização de funções. Beleza? E normalmente através dessa facilidade da resolução de atividades, da execução de atividades, eu execute essas atividades com a menor força possível. Ok? E aí, essas máquinas simples, elas são o quê? Essa é a perguntinha para a minha questão número 1. Elas são instrumentos eletrônicos? Não, não são instrumentos eletrônicos. Na verdade, são instrumentos mecânicos. Eu tenho que aplicar uma força para que ela execute a função que eu desejo. São equipamentos que nos permitem aplicar a maior força ou a menor força? A menor força, tá? Não desejo aplicar a maior força, não. Letra C. São ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e a execução de tarefas simples. Esse seria o nosso gabarito, tá? Não seria dificultar, não. Seria facilitar. Então, por isso que não é a letra D. Porque a letra D fala em facilitar ou dificultar a realização de funções. Perfeito? Vamos então para a nossa próxima questão. Mas antes, deixa eu dar um tempinho para vocês na primeira questão, né, para vocês anotarem a primeira questão, o gabarito dela. Por isso eu vou te dar 2 minutinhos, bom? 2 minutos.
Muito bem, jovens. Continuando aqui a nossa aula, a gente vai para a segunda questão. Classifique as alavancas ilustradas, segundo o tipo a que pertencem. Como eu estou falando aqui de alavancas, eu tenho que classificar essas alavancas de três maneiras: interfixa, interresistente ou interpotente. Vamos analisar essa primeira, da letra A. E essa da letra A, ela vai ter uma força resistente do objeto sendo aplicada bem no meio. Aqui nós temos um ponto fixo e aqui você tem a aplicação de uma força potente pela pessoa. Então, como a força resistente ela está sendo aplicada no centro desse braço, ela é uma interresistente. B. Vamos lá para B. No caso B, acontece o mesmo caso da situação da letra A. Eu tenho ponto fixo em um dos lados, um ponto de resistência do objeto sendo aplicado no centro e na outra extremidade do braço eu tenho uma potente, tá? Então, nesse caso seria pelo fato da força interresistente ser aplicada no centro, pelo fato da força resistente ser aplicada no centro, eu tenho uma alavanca do tipo interresistente. Beleza? Então, letra B tem essa característica, tá? De ser uma interresistente. Vamos para a próxima questãozinha, na verdade, para próximas letras. Agora, nesse caso, meus queridos, ficou bem evidente, né, que no caso da letra C eu tenho um ponto fixo no centro. Então, ela é chamada de interfixa. O ponto de apoio, o ponto fixo, está sendo aplicado bem no centro. Então, ela é uma interfixa. Letra D, também você tem esse parafuso aqui, que é característica de uma alavanca do tipo interfixa. Porque esse parafuso, ele acaba sendo um ponto fixo e esse ponto fixo é central. Então, aqui, novamente, eu tenho uma interfixa. Letra E. Na letra E, o que a gente observa? Eu vou observar na letra E que eu tenho, olha só, os dentes fazendo o papel de uma força potente, os dentes no centro. O objeto que a gente vai mastigar, né? A gente vai quebrar, a gente vai mastigar com a ponta dos dentes, com os dentes mais externos, faz o papel de uma força resistente e a nossa mandíbula, a musculatura que prende essa mandíbula, seria um ponto de apoio, né? A cartilagenzinha que prende a mandíbula vai fazer o papel de um ponto de apoio. Então, aqui, como você tem uma força potente sendo aplicada no centro, você tem a alavanca interpotente. E para finalizar, você tem, olha só, um pé.
O pé, ele será da seguinte maneira: você tem uma força potente sendo aplicada na parte de trás do pé. Na parte central, você tem uma força resistente. E na pontinha dos dedos seria o nosso ponto de apoio. Quando a gente pisa, olha só, quando a gente pisa, o nosso pisar, a gente apoia primeiro a ponta dos dedos. Então, esse será o nosso ponto de apoio. Como eu tenho uma força resistente sendo aplicada no centro, a letra F ela caracteriza uma alavanca do tipo interresistente. Beleza? Então, a alavanca é do tipo interresistente. Galerinha, eu vou te dar um minutinho nessa tela número 4, um minutinho na tela número 5 e a gente vai, depois desse time, voltar para a nossa aula, tá bom? Um minutinho em cada uma das telas.
Pronto, jovens. Voltando agora para a nossa terceira questão, tá? A gente tem a seguinte situação. A ilustração seguinte mostra o deslocamento dos remadores em um lago, sendo que os remos são considerados alavancas. Aí ele continua da seguinte maneira. Um estudante, ao analisar essa situação na margem do lago, afirmou que a alavanca é do tipo interfixa. 2. O ponto fixo da alavanca encontra-se na água. 3. O braço da força resistente é menor do que o da força potente. E 4. A força da água sobre o barco é menor que a exercida pelos remadores. Bora lá, galerinha. Se a gente analisar um remo, de acordo com o que está na imagem, a gente vai analisar o seguinte. O ponto fixo seria exatamente esse ponto que está preso ao barco. Aqui seria o PA, ponto de apoio. O ponto de força resistente seria o ponto que eu estou empurrando a água, né? Seria, na verdade, o ponto que a água aplica força. Então, seria esse ponto aqui que está em contato com a água, seria o ponto de resistência. E o ponto de potência, o ponto que eu aplico a força, seria esse ponto que eu coloco a minha mão e puxo, né? Então, você tem esses 3 pontinhos para representar os pontos de uma alavanca. Como eu tenho um ponto de apoio no centro, o ponto fixo se encontra no centro, então essa alavanca ela só pode ser uma alavanca do tipo interfixa. A primeira, então, é verdadeira. Aí a gente não marca a letra C nem a letra D. O ponto fixo da alavanca encontra-se na água, falso, né? O ponto fixo encontra-se preso ao barco. Então, não pode ser a letra A. 3. O braço da força resistente é menor que o braço da força potente. E aí? O braço da força resistente é maior, né, não? Esse braço todo aqui, dessa parte aqui de baixo, ele é o braço da força resistente. Ele é maior do que o da potente, que é toda essa partezinha aqui de cima. Então, galerinha, a 3 também é falsa. E a 4, a força da água sobre o barco é menor que a força exercida pelos remadores. Então, a força da água que é aplicada sobre o barco acaba sendo realmente menor, por isso que o barco se move sobre a água, tá? Então, nós temos a afirmativa 4 como verdadeira, gabarito letra B de bola. Perfeito, jovens? Bacana? Da mesma forma como na questão anterior, eu vou dar 1 minutinho para cada uma das telas. São as 2 telinhas que estão aí, as 6 e as 7. E aí a gente vai retornar depois desse time. 1 minutinho.
Galerinha, vou dar o timezinho na próxima telinha também, que é o nosso gabarito, né? E aí a gente volta depois de um minutinho. 1 minuto. Vamos lá, jovens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, então, continuar aqui a nossa aula. Vamos para a quarta questãozinha de hoje. Quarta questão diz o seguinte: o funcionamento de uma roldana fixa baseia-se no funcionamento de uma alavanca. Então, o que eu falei para vocês sobre roldana? Roldana fixa é uma roldana que, olha só, vamos imaginar aqui o caso que eu tenho uma roldana, ela está presa numa superfície e, olha só, você vai ter, de um lado, a aplicação de uma força potente. Do outro lado, eu tenho um objeto que vai acabar resistindo à aplicação dessa força, provocando uma força resistente devido à sua massa. E aqui, galerinha, eu tenho o ponto fixo, que é o ponto de apoio, tá? Então, meus anjos, essa alavanca, ela vai ser uma alavanca interfixa de braços iguais. Interfixa porque o ponto fixo acaba ficando no centro. Perfeito? Show de bola? Então, interfixa de braços iguais é a alternativa correta para essa nossa quarta questão. Ok? Finalizamos aí a quarta questão, gabaritamos letra C. Vou te dar 2 minutinhos para anotarem essa quarta questão. Tá bom? 2 minutos.
Vamos lá, jovens. Vamos retornar aqui para a nossa aula, tá? E vamos para a próxima questãozinha 5, tá? O funcionamento de uma roldana móvel baseia-se no funcionamento de uma alavanca. Então, você vai novamente observar aqui uma roldana fixa. Professor, mas era móvel. Pois é, mas associada à roldana fixa, tem uma roldana móvel também, tá? Então, vamos lá. Vou colocar a móvel aqui desse lado. Então, meus queridos, o que vai acontecer? De um lado, eu tenho aqui o meu objeto. Certo? E vou colocar aqui minha roldana móvel. Vou colocar da seguinte maneira. Primeiro vem a móvel. Depois vem a roldanazinha fixa. Deixa eu diminuir essa base aqui. Prontinho. Então, você vai ter a seguinte relação. Prontinho. Galerinha, o que vai acontecer aqui? De um lado, você vai ter o objeto, tá bom? E do outro, a gente vai ter a aplicação da força, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho a aplicação da força para cá. Aqui é a nossa força potente. A força resistente está aqui na outra ponta. A roldana fixa, ela vai trabalhar como uma força nem resistente nem potente. Ela será um ponto de apoio fixo. Porém, meus queridos, essa roldana móvel, ela vai se comportar como uma roldana, uma alavanca. De que forma? Bora lá. Aqui no centro, eu vou ter uma força que continua sendo a força de resistência, tá? Então, se você observar, na verdade, continua sendo uma força de potência. Por que uma força de potência continuada, professor? Porque eu estou aplicando a força de potência desse lado e a força de potência na corda vai ser transmitida para esse outro lado também. E aí que vem aqui para o ponto fixo, para o ponto de apoio, e essa força chega a atingir o ponto de resistência. Então, o que vai acontecer aqui, galerinha? Eu terei no centro dessa máquina, no centro dessa associação de polias, uma força potente. Então, por isso que a alavanca interpotente será o funcionamento dela igual ao funcionamento de uma roldana móvel. Beleza? Então, nesse caso aí, você vai ter uma roldana móvel fazendo o papel de uma interfixa potente. Próxima questãozinha, bora lá. Sexta questão vai dizer o seguinte: da roda deriva o seguinte elemento. Ok, vamos lá. Da roda, o que nós podemos derivar? Bom, da roda, nós podemos ter
engrenagens, ou podemos ter polias. Engrenagens vão possuir dentes. Já as polias vão possuir sulcros. Os dentes é o que eu possuo nas engrenagens e que prende elas ou a uma outra engrenagem ou a uma corda que vai ligar essas duas engrenagens, que é o que nós chamamos de corrente. Já as polias vão possuir sulcros, que é o espaço por onde a corda passa no interior dessa roda. Tá bom? Então a diferença de polia para engrenagem é essa. A engrenagem vai possuir dentes, as polias vão possuir um espaço por onde a corda vai passar, que nós chamamos de sulcro. Então, o gabarito para essa sexta questão seria o gabarito da letra D de dado. Beleza? Bom, galerinha, vamos para a próxima questão, a sétima, que ela está perguntando para a gente qual exemplo que eu tenho para planos inclinados. Sétima questão, eu quero saber quais são os exemplos de plano inclinado. Parafusos e polias, parafusos podem até ser, mas polias não. São exemplos de rodas. Rodas com eixo também não. Rampas e ladeiras seria o nosso gabarito. Maçanetas fazem o papel de alavancas e volantes fazem o papel de rodas. Por isso que o gabarito correto seria a letra C. E na oitava questão, eu quero classificar essas polias quanto por engrenagem ou por correia, esse tipo de acoplamento. Por engrenagem, elas estão presas em seus dentes, então seria o caso aqui da letra B, seria por engrenagem. E o caso da letra A seria por correia, porque você tem uma correia prendendo elas duas. Beleza, jovens? Meus queridos, em todo esse material você vai possuir questõezinhas para você trabalhar em casa, atividades complementares sobre máquinas simples, e a gente vai se encontrar numa próxima aula, tá bom? Certinho? Então agradeço demais a presença de todos vocês nessa aula não presencial. Nos encontramos no próximo encontro, tá bom? E até lá, meus queridos. Até breve. Tchau, tchau.